Olá, terceiro ano, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai continuar nossa aula de biologia falando sobre mamíferos, aqueles vertebrados que dominaram a Terra. Para isso, então, abra seu livro na página 590, que a gente vai terminar o capítulo 18.4. Eles foram, então, como eu disse, vertebrados que dominaram a Terra e sua característica marcante são os pelos e as glândulas mamárias. É isso que dá para ele o nome de mamíferos, então, tá bom? Então a gente já viu, né? Os peixes dominam as águas. Quando a gente fala de anfíbios, são aqueles que têm vida dupla, eles conquistam parcialmente o ambiente terrestre, vivem parte da vida na água, parte da vida na terra. Répteis conquistam completamente o ambiente terrestre, mas eles têm ainda algumas dificuldades. As aves conquistam os ares com as suas penas e asas, e os mamíferos vão dominar as terras, e eles vão ter pelos e glândulas mamárias. E eles têm vários avanços evolutivos para dominar completamente a Terra. E eles são encontrados, gente, em vários ambientes. Quais são esses avanços evolutivos? Os pelos e uma camada de gordura subcutânea que vão funcionar como isolante térmico e vão garantir para ele a homeotermia, ou seja, uma temperatura do corpo basicamente constante. Os mamíferos, eles geram calor dentro do seu próprio corpo e eles mantêm esse calor. Isso vai ser muito importante para o funcionamento das suas enzimas, como já falei para vocês, isso lá nas aves, e a gente vai estudar em capítulos mais para frente. Além disso, eles têm glândulas no seu revestimento do corpo, então eles vão ter glândulas. Quais glândulas? Glândulas mamárias, que vai garantir então a alimentação dos filhotes logo após o nascimento. Então a mãe não vai precisar abandonar esses filhotes em busca de alimento. Isso vai então dar uma maior chance para que esses filhotes sobrevivam, ok? Tem glândulas sebáceas para ajudar na proteção da pele e glândulas sudoríparas para ajudar no controle da temperatura, ok? Dentes especializados de acordo com a alimentação deles. Nós temos dentes para cortar, rasgar e triturar os alimentos. Então, isso vai ajudar demais na digestão e no aproveitamento da energia que a gente obtém pelos alimentos. Na respiração, a gente tem um órgão especial, o diafragma, que vai ajudar na amplitude dos movimentos respiratórios, vai ajudar no aproveitamento aí na hora dos movimentos respiratórios, vai ajudar no aproveitamento do oxigênio, como que a gente consegue então fazer essa respiração. E é claro, a disposição dos nossos membros superiores e inferiores que facilitam demais a marcha e a movimentação, então, a locomoção no ambiente terrestre, que estava muito difícil para os répteis. A gente já conversou sobre isso. O desenvolvimento embrionário da maior parte dos mamíferos é intrauterino, então fica protegido, não é um ovo com casca que fica do lado de fora do corpo da fêmea e daí está exposto para predadores. Então, dentro do útero, a maior parte dos mamíferos vai estar protegido. Então, gente, são muitos avanços evolutivos que justifica no seu conjunto que os mamíferos dominaram a Terra e nos seus diversos ambientes. Então, a gente vai ver aqui as características gerais. Quando a gente fala do revestimento do corpo, é uma epiderme queratinizada, cheia de anexos. Obviamente, os principais são os pelos, que são muito evidentes nos mamíferos. Alguns têm os pelos concentrados em partes do corpo, outros os pelos recobrem todo o corpo. No caso de nós seres humanos, os pelos se concentram, por exemplo, na cabeça, algumas outras partes do corpo, os pelos não são tão aparentes, mas nós sabemos que os pelos estão aí, certo? Por exemplo, não tenho pelo na testa? Tem, você tem uma pelugem aí, certo? Outros mamíferos, por exemplo, os ursos, é muito aparente
os pelos, tá bom? Então, eles estão aí protegendo o seu corpo e criando aquela camada de ar que vai ajudar também na manutenção da temperatura. Além desse, tem as glândulas, como eu já falei para vocês, glândulas mamárias para alimentação dos filhotes, tanto macho quanto fêmeas têm glândulas mamárias, tá bom? E também tem as glândulas sudoríparas, controle da temperatura, e glândulas sebáceas para lubrificação da pele, ok? Mas também temos escamas, placas, unhas, garras, cada espécie vai ter então seus anexos, dependendo aí de quem são, como são, onde vive, cada um com uma função específica. Quando a gente fala de sistema digestório, o sistema digestório já está completo, com boca e ânus, digestão extracelular dentro da cavidade do estômago. No caso de mamíferos, a gente vai aprender do ser humano, começa na boca, vai ocorrendo em todo o trajeto digestório. Temos glândulas anexas especializadas para ajudar na digestão. É uma digestão bem complexa, tá bom? E a gente vai aprender um grupo no final de tudo, quando a gente falar de reprodução, que chama monotremados. Eles vão ter cloaca e a gente vai entender o porquê, tá bom? Quando a gente fala de sistema respiratório, para a gente é meio óbvio que mamíferos respiram por pulmão, respiração pulmonar, mas seus pulmões são super eficientes. E aqui a gente pode ver na página 590 uma comparação. A gente compara aqui como são os pulmões quando eles surgiram nos anfíbios, os pulmões dos répteis e, finalmente, os pulmões dos mamíferos. Comparando o que são esses pulmões super eficientes? São pulmões que têm uma superfície muito maior para a absorção do oxigênio. Então, nós temos aqui alvéolos pulmonares. São pequenas bolsinhas, é como se ele fosse uma grande esponja, mas são sacos fechados, esses alvéolos pulmonares, tá bom? Então, ele forma aqui como se fossem várias bolsinhas fechadinhas. Então, aumenta a superfície onde o oxigênio vai ter contato com a parede do pulmão. E por isso que a gente fala que é um pulmão super eficiente. E além disso, abaixo dos pulmões tem um músculo, é um músculo exclusivo de mamíferos, que é o diafragma, que vai auxiliar nos movimentos respiratórios. Então, nos movimentos respiratórios, esse músculo vai auxiliar abaixando e, levantando, no caso, quando relaxa, ele levanta, sobe, e daí vai auxiliar criando um vácuo, auxiliando então a entrada e a saída de ar. A gente vai aprender isso aí quando a gente aprender a fisiologia do sistema respiratório nos próximos capítulos, tá bom? Então, para vocês verem a diferença aí desde que surgiu um pulmão até o pulmão dos mamíferos. Quando a gente fala então do sistema circulatório, é igualzinho o das aves. Então, temos 2 átrios, 2 ventrículos. Já aprendemos qual é o esquerdo, qual é o direito. Já aprendemos que quando sai do corpo e entra no coração é sangue venoso, quando oxigena no pulmão temos sangue arterial. Não mistura circulação completa. Então, sistema fechado, circulação dupla, sangue passa 2 vezes pelo coração, não há mistura de sangue, circulação completa. Falei para vocês que a gente já ia começar a aprender qual era o nome desses vasos sanguíneos. Quando o sangue entra no coração, o sangue entra por veias, e quando o sangue sai do coração, o sangue sai por artérias. Então, quando o sangue entra no coração, ele entra por uma veia. Essa veia está vindo do pulmão, então ela se chama veia pulmonar. A artéria que vai para o corpo chama artéria aorta. Agora, quando o sangue passou por todo o corpo e volta para o coração, chama veia cava. É a que traz o sangue de volta para o coração. E quando esse sangue sai do coração e vai para o pulmão, toda vez que o sangue sai do coração, sai por uma artéria. Como essa artéria está indo para o pulmão, chama artéria pulmonar.
ok? Mas a gente vai aprender mais sobre isso quando a gente aprender sobre o sistema circulatório dos humanos. A gente também vai falar agora sobre a excreção. O sistema excretório, como a gente tem visto, é formado por rins, a unidade de filtração são os néfrons, a urina é concentrada, então elimina-se com pouca água, e a urina fica armazenada dentro do corpo dos mamíferos até a hora da excreção dentro de uma bexiga, tá bom? O sistema nervoso, o encéfalo deles é o mais desenvolvido de todo o reino animal, e aqueles que saltam ou voam têm o cerebelo bem desenvolvido por conta da coordenação motora e do equilíbrio que eles precisam para isso. Os mamíferos em geral têm olhos grandes, complexos e bem desenvolvidos, e eles têm noções de profundidade e cores. Eles podem ter membros diferenciados, em asas para voar, no caso dos morcegos, ou no caso de golfinhos e baleias, para nadar, então membros diferenciados em nadadeiras. Tem também aqueles que têm caudas, que auxiliam também no equilíbrio ou na preensão, como por exemplo macacos, que daí eles se enrolam nos galhos e ajuda, né, nesse ficar parado, equilíbrio no galho, ou mesmo para movimentação, locomoção, etc. Se a gente vai falar da reprodução, eles são dioicos, temos macho e fêmea. A fecundação é sempre interna, independente da água, e o desenvolvimento é direto. Mas nós temos 3 grupos de desenvolvimento: os monotremados, como eu disse para vocês, os marsupiais e os placentários. Creio que vocês já tenham ouvido falar dos marsupiais. Quem são os monotremados? São aqueles que são ovíparos. Acreditem, existem mamíferos ovíparos. São os ornitorrincos e as equidinas. Vocês devem conhecer os ornitorrincos. Eles são mamíferos porque eles têm pelos, mas eles também possuem um bico. E eles não possuem mamas, mas eles possuem glândulas mamárias. Se tem pelos e tem glândulas mamárias, são mamíferos, mas eles colocam ovos. Ovos iguaizinhos os dos répteis e das aves. Mas como eles possuem pelos e glândulas mamárias, os filhotes vão nascer e vão lamber o leite da mãe que escorre pelos pelos. Então são mamíferos, tá bom? Mamíferos ovíparos são classificados como monotremos. Aqueles que são marsupiais, as fêmeas possuem uma bolsa ventral. Dentro dessa bolsa que fica no ventre, ou seja, essa região da frente, próximo que a gente chama, né, de barriga, vamos falar assim, dentro dessa bolsa é onde tem mamas. Os embriões nascem prematuros, imaturos, e daí eles vão terminar o seu desenvolvimento dentro dessa bolsa e eles ficam mamando, né? Tomando leite e terminando seu desenvolvimento ali dentro. Que exemplos que nós temos desse? O canguru, o gambá, que a gente encontra aqui no Brasil, e o coala. A maioria dos mamíferos são os placentários, que daí se desenvolve dentro do útero, ligado à mãe pela placenta. E daí a placenta vai fornecer para o bebê os nutrientes, anticorpos, oxigênio e vai remover então todos os resíduos que precisam ser eliminados durante a gestação e o desenvolvimento desse bebê, tá bom? Gente, a placenta é um órgão exclusivo dos mamíferos, ok? Gente, sobre os mamíferos é isso, a gente tira as nossas dúvidas na próxima aula. Até mais!